Deputado Lira, o sangue que está sendo jorrado nesse momento está nas mãos desses 500 e poucos deputados que estão aí. Os senhores não fizeram nada quando Daniel Silveira foi preso. Nada. Absolutamente nada. O presidente da Câmara, Arthur Lira, criticou as ações recentes da Polícia Federal que indiciou 2 deputados federais por discursos feitos em plenário contra um delegado da corporação. Em seu discurso, Lira defendeu o princípio da imunidade parlamentar por posicionamentos feitos em plenário, defendeu também a liberdade de manifestação e disse que o parlamento é inviolável. Vamos acompanhar. Inicio esta fala nessa sessão ordinária destacando que um dos pilares que sustentam o pleno exercício do mandato, a imunidade material do discurso parlamentar, esse direito consagrado em cláusula pétrea pelo Constituinte de 1988, assegura a cada um de nós, deputadas e deputados, a liberdade plena de palavra em nossas manifestações feitas em plenário, permitindo que expressemos nossos posicionamentos e representemos fielmente os interesses daqueles que nos elegeram. Sem essa imunidade material, o plenário do Parlamento brasileiro, este terreno livre onde devem ecoar os mais diversos pensamentos da sociedade, estaria sujeito a todo tipo de limitação e de censura, com claro comprometimento da atividade parlamentar e com inequívoco enfraquecimento da própria democracia. Eu faço um corte aqui para dizer que esta presidência respeita, por mais que discorde, de determinadas falas que são feitas nestas tribunas, nesta e naquela. Muitas vezes até faço de conta que não as ouço, para não aumentar o debate nem polemizar com quem eu acho que não tem razão. Mas tenho a obrigação de respeitá-las, porque esta tribuna ela é inviolável. Deputado Van Hatten e deputado Gilberto Silva não são merecedores dos inquéritos, dos indiciamentos que foram feitos a esses deputados. É com grande preocupação que observamos recentes investidas da Polícia Federal para investigar parlamentares por discursos proferidos em tribuna. Não se pode cessear o direito fundamental ao debate e à crítica em tribuna, mediante ameaças de perseguição judicial ou policial. Quero ouvir a mesa sobre esse pronunciamento do Arthur Lira. Começando contigo, Marcelo Bella, qual a análise? Eu queria perguntar ao presidente da Câmara, o doutor Arthur Lira, né, advogado, agropecuarista, político, né, empresário de Maceió. Eu queria perguntar o seguinte: o senhor falou em 2 nomes, o senhor falou em nome do deputado Van Hatten, né? O senhor falou no outro deputado. Agora eu não escutei o senhor falar do Alexandre Silveira. O Daniel Silveira. Desculpe, Daniel Silveira. Onde está Daniel Silveira na sua mente, deputado Lira? O sangue que está sendo jorrado nesse momento está nas mãos desses 500 e poucos deputados que estão aí. Os senhores não fizeram nada quando Daniel Silveira foi preso. Nada. Absolutamente nada. Os senhores entraram na parábola daquela raposa que fez um acordo com o galinheiro de levar só um pintinho. Agora, a mesma raposa que levou um pintinho vai levar todo o galinheiro. Inclusive o senhor Lira. Se o senhor não continuar se rendendo aí às ordens do seu chefe, o senhor também será um dia indiciado, preso, sem ter feito nada. Por quê? Porque vocês deixaram Daniel Silveira ser preso, ser injustiçado, e agora ele está lá, sofrendo com problemas renais na prisão, com risco de morte. Hipocrisia. Isso é hipocrisia. É isso, né, professor? O Jaco Pavinato não está aqui, vou fazer às vezes. Começa com o pintinho, quando vai ver, né? É isso mesmo. Já entrou tudo, né? Olha,
Começou lá no Daniel Silveira, né? Não, olha que malícia de vocês. Na expressão do... Não vou usar a expressão do Pavinato. Mas, vê, quando o Marcelo falou, é interessante. Concordo plenamente, Marcelo. E aí eles permitiram, naquele momento, quando eles permitiram aquilo que foi feito com o Daniel Silveira, ali já estava aberta a porta para dizer: eles vão fazer o que eles quiserem com o nosso parlamento, porque o nosso parlamento, inclusive, agora se tornou apenas um balcão de negócios, porque aquilo para o qual eles são pagos, que é falar, eles não podem. Aí criou-se a tese de que não, mas em redes sociais talvez não se aplique a imunidade parlamentar. Eu, particularmente, acho que se aplica sim porque a autoridade é para o indivíduo. Se aplica em todo o território nacional para que ele fale o que ele quiser. Só não se aplica no exterior, porque lá ele não é parlamentar de outro país. Mas aqui ele pode falar. Mas, no entanto, aí chegaram a uma conclusão para ficar ao meio termo, e aí puniu o Daniel Silveira, que foi uma aberração aquela punição, de que não, é apenas no plenário, ou o plenário é que é sagrado. Está errado. Mas aí vem o Arthur Lira e fala: não são merecedores. Como assim? Ele não entendeu que aí não é uma questão de ter pena dos dois. É uma questão legal, é uma questão constitucional, é uma questão do equilíbrio entre os poderes. É muito simples, não é que eles não são merecedores, é proibido, é ilegal calar a boca de deputado, mesmo que seja nessa circunstância específica que eles inventaram para simplesmente trair ou abandonar o Daniel Silveira, esquecendo aquilo como o Marcelo Bella também trouxe, que está não é uma poesia, é uma declaração do Martin Niemöller. O que ele falava? Quando vieram pegar os judeus, eu não era judeu. Quando vieram pegar os negros, eu não era negro. Quando vieram pegar os comunistas, eu não era comunista. Agora vieram me pegar e não tem mais ninguém para me defender. Vão pegar o Arthur Lira? É possível que pegue, mesmo que ele seja tão rico e tão poderoso. Por qual razão? Porque no momento em que os chefes de gangues começarem a perceber que eles não querem mais fazer a divisão do terreno, aí um vai para cima do outro. O problema é que nessa guerra que é entre eles, porque grande não briga com grande, normalmente negocia, mas que se eles chegarem a esse ponto e perceberem que o Arthur Lira é um problema lá em Alagoas pro Renan Calheiros, porque esse é o fato, vão ficar do lado do Renan Calheiros. Aí vão tentar pegá-lo. O problema é que até chegar essa guerra entre os líderes, nós é que somos atropelados. O nosso corpo e o nosso sangue é que vai ser utilizado para botar adubo na terra, e o nosso sangue vai ser usado para aguar a terra, para regá-la. Porque nós é que vamos sofrer pela covardia de personalidades que não deveriam ter exatamente isso. Covardia. Ele não pode dizer que não são merecedores. O que ele tinha que dizer era: é ilegal e nós não vamos admitir isso. E ponto final. Acabou. Se vierem aqui, nós vamos dar voz de prisão. Porque eles podem fazer isso, chamar a Polícia Legislativa, que a Polícia Legislativa está lá para prender aqueles que cometem crimes. E chegar alguém e calar a boca de um deputado é um crime. Ele pode chamar a Polícia Legislativa e dizer: pode pegar esse delegado da Polícia Federal e levar aqui para a cadeia, e ele será processado. Porque isso é abuso de autoridade e está afrontando a Constituição. Artigo 53. Ponto final. Mas, infelizmente, esses são os líderes que nós temos. E falando nessa omissão, né, do presidente da Câmara, um outro movimento que tivemos ontem e que também mereceria uma resposta do Arthur Lira, veio essa tardia, né, sobre as invasões e os arbitros aí contra a imunidade parlamentar. Mas um outro caso gravíssimo que tivemos ontem foi o do Felipe Martins, sendo impedido de participar de uma audiência da Câmara. Ele tinha sido convidado pelo próprio deputado Marcel Van Hatten para falar sobre a farsa da suposta viagem aos Estados Unidos, que o levou a ficar preso 6 meses, e foi impedido de participar da audiência. Tinha um convite lá para o Felipe Martins, e ele participaria à distância, porque está com várias restrições do Supremo Tribunal Federal, e mesmo assim o ministro Alexandre de Moraes não permitiu a participação do Felipe Martins, ameaçou de prisão o ex-assessor e disse que ele não participaria da sessão. Também caberia uma resposta do Arthur Lira, né, Geise? Silenciou sobre esse, que é um outro episódio grave, também uma outra violação à atividade parlamentar, que tem ali no seu escopo a fiscalização. O Congresso tem o direito de ouvir quem quer que seja, se for pertinente. Não tem um ministro do Supremo que fica dando aval ou não, atuar como um poder moderador de quem o Congresso convoca ou deixa de convocar, né? A grande questão é que o STF ele já fechou o Congresso e o Arthur Lira fez agora esse teatro, ou triatro, como diria Luiz Gonzaga na canção, para dizer que não.
não está fechado, que pera lá, tem que respeitar porque aqui é o parlamento. Mas é o mesmo Arthur Lira que, primeiro, ele não tem nem força para falar, né? Eu fico impressionada a cada discurso do Arthur, como parece que o sangue não corre na veia. É um negócio assim impressionante como ele fala, quase que dormindo ali, nós não vamos tolerar. Teatro. É bom de bastidor, né? Não de oratória. Pois né? é. Deve ser bom nas amarras são políticas. os nossos... Não, é tão bom que está conseguindo juntar PL e PT. Estava, né? Sim. Conseguindo juntar PL e PT em prol de uma mesma candidatura, de tão bom que o cara é para fazer negociação. Mas realmente a fala ali dá um pouco de sono. Agora, vamos lá. Ele fala que, concordo ali, voto com o professor Marcelo Sônia, ele fala que eles não são merecedores. Não é uma questão de mérito, de merecer ou não. É uma questão de que ele está dentro do parlamento e ele pode falar. Ele foi colocado lá para... Olha só que coisa curiosa. Ele foi colocado lá para isso. A função dele é essa, falar. É a mesma coisa de eu chegar aqui na Oeste e ficar em silêncio. Fazer um voto de silêncio. Eu fui colocada aqui para falar. Então, assim, não é uma questão de mérito, é uma questão do que está funcionando ou não. E aí ele faz esse teatro todo. E, enquanto eles estão fazendo esse teatro, estão esquecendo que tudo isso começou por uma denúncia do Marcel Van Hatten. Então, de novo, a Polícia Federal não tem interesse em investigar denúncias. Não tem interesse, por exemplo, em investigar o conteúdo da Vaza Toga, mas tem interesse sempre em punir e vigiar, já dizia Foucault, mas em punir, vigiar e ir em cima daqueles que fazem a denúncia. Marcel Van Hatten, todo mundo sabe que é um dos poucos deputados da casa que se levanta todos os dias contra a ditadura imposta pelo judiciário. É isso que incomoda. E o Marcel Van Hatten já disse que ele não vai desistir, que ele acredita no país, que ele acredita na liberdade e que ele vai sofrer todas as consequências, mas que ele vai lutar por aquilo que ele acredita. É esse que é o medo deles. O medo deles é que surjam outros Van Hatten, é que essa coragem contamine outras pessoas, que outras pessoas falem, não, peraí, eu tenho valores inegociáveis, eu acredito no meu país e eu vou defender o meu país. E aqui a defesa do país, de novo, né? Que a gente está no Brasil, a gente precisa explicar o óbvio. Não é derrubada de órgãos federais como a STF. Ninguém fala contra a STF. Todo mundo acredita no STF, todo mundo acredita na democracia. O que a gente quer é que os membros que corromperam a função do STF sejam afastados do STF para que aí sim a democracia continue no nosso país. Se eu não posso fazer uma crítica, se eu não posso ser oposição, significa que eu já não estou numa democracia. Se um deputado federal eleito pelo povo, o Alexandre de Moraes não foi eleito pelo povo. Se um deputado federal eleito pelo povo não pode, dentro do Congresso, falar, quem é que pode falar nesse país, então? Fala, Nogueira, você pode. Por enquanto. Bro, ainda, como diria Alexandre de Moraes. por enquanto, né? Ainda, sobe som. Brown, o discurso do Lira está correto, só que as palavras são frouxas. Se ele quisesse, de fato, marcar posição, ele poderia fazer tanta coisa do simbólico ao prático. Por exemplo, por que nessa sessão ele não convidou os dois deputados, não colocou os dois ao lado dele e falou o seguinte, olha, vou provar que eu defendo a liberdade deles. Van Hatten, repete o que você falou aqui. Né? Cabo Gilberto Silva, repete o que você falou aqui, tá vendo? Eles têm direito de repetir quantas vezes eles quiserem. Tem um simbolismo isso. Né? Outra coisa que ele podia falar, olha, vou pedir para a Comissão de Segurança Pública convocar o delegado-geral da Polícia Federal para entender por que a Polícia Federal está perseguindo o parlamentar. Então repare que ele tem instrumentos para, de fato, de forma veemente, mostrar que ele quer liberdade. Mostrar que ele concorda com o fato de que a tribuna é inviolável. De que lá é o espaço da democracia. O discurso correto é muito frouxo, Brown. Só para fazer um comentário. Em uma convocação, se ele convoca o delegado da Polícia Federal para tanto e ele não vai, ele poderia aplicar exatamente a Polícia Federal para fazê-lo com que ele fosse obrigatoriamente para uma convocação. Sim. Aí seria muito bom ver a Polícia Federal obrigando a Polícia Federal a seguir a lei. É isso. E olha, um outro destaque sobre essa história, deputados do PT e do PSOL criticaram a ofensiva da Polícia Federal contra Marcel Van Hatten e o cabo Gilberto Silva. Apesar de discordarem da opinião dos parlamentares da oposição, Chico Alencar, do PSOL, e Nilton Tato, do PT, avaliam que a iniciativa da corporação contraria a prerrogativa de imunidade parlamentar. E aí, Geisi, esse movimento dos deputados da esquerda manifestando solidariedade, prestando algum apoio aí ao Van Hatten e ao cabo Gilberto?
Não é bem solidariedade a palavra, né? Talvez seja um dos poucos que já estão acordando, porque sabem que quando você tem esse tipo de regime dentro do nosso país, primeiro vai uma linha de frente, ou seja, aqueles que são a oposição direta ao regime, aqueles que falam claramente e duramente contra a ditadura do judiciário. É evidente que são os primeiros a serem fuzilados de maneira metafórica, tá? Não é fuzilado de verdade, mas fuzilado de maneira metafórica na praça pública. Você trouxe aqui o caso do Felipe Martins, é um excelente exemplo. O Felipe Martins, ele continua preso, né, porque está com tornozeleira eletrônica, ele também não tem acesso às redes sociais e ele não pode falar no Congresso. Então, quer dizer, ele não pode falar absolutamente nada, tem que ser monge, fazer um voto de silêncio, não pode falar para se defender, o que é bastante curioso. E é acusado de novas coisas, né? Acusado agora de fingir que viajou, enfim, uma completa loucura. Mas o ponto é que essas pessoas, elas são a linha de frente, são os primeiros a serem atacados. Mas isso não para por aí. Depois tem a segunda parte, que é, inclusive, atacar aqueles que um dia foram aliados. A história se repete, sempre foi assim, sempre será assim. Então, talvez seja aí um pequenino lampejo de sabedoria ali em relação a essas falas do Chico Alencar. O Chico Alencar, ele é velho também de casa, de pessoal e tal, né? Não é um político novo. Aí sabe que a onda vira, exato, né? O chicote muda de mãos. O Chico Alencar é um nome muito antigo na esquerda, muito antigo na esquerda. Então, assim, não é... Não, seria inocência da nossa parte achar que é uma solidariedade. O PSTU não, o PCO faz isso também, porque são os marxistas mais ortodoxos e tal, e é um pessoal também mais antigo. O Aldo Rebelo também, ele bate muito em cima do movimento woke, por exemplo, e tal. Então, assim, é uma esquerda da vanguarda que já viu a história acontecendo e que sabe o que está por vir. Mas não quero nenhum deles perto. Não, por isso que eu digo, não é solidariedade a nós. A gente não pode se enganar, achar que isso é uma solidariedade a nós. Porque eles não comungam dos nossos valores. Eles só querem um poder. Se eles pegarem um poder na mão, eles fazem a mesma coisa. Não comungam dos nossos valores. E essa reação dos deputados da esquerda, hein, Bela? O que te pareceu? Olha, na verdade, a gente deveria instalar, fazer um projeto de lei, mas para instalar na Câmara, tanto do Senado como da Câmara Federal, um detetor de mentiras, né? Porque o bando de mentiroso que tem ali é um negócio impressionante. Acho que o cara tinha que, quando ele fosse falar alguma coisa, tinha que ter um detetor de mentira ali na tribuna. Né? Quando qualquer um fosse falar, tinha que ligar ali, detetor de mentira. Vocês iam perceber que 99% do que se fala ali não se escreve. Não se escreve. Né? E é evidente, né? Quem tem alguma coisa tem medo. Quem tem alguma coisa a dever tem medo. Quem deve tem medo. Então eles sabem que o erro lá, referente ao deputado preso hoje, agora está reverberando para cima deles. E se eles se colocarem contra o chefe, eles serão presos também. Mentirosos e hipócritas. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens. Você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.